Diz assim a palavra de Deus: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não o fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Amém. Até aqui você pode se assentar. É claro que acredito que todos aqui já, pelo menos, já escutaram um pouco sobre Caim e Abel. E muitas pessoas, quando escolhem esta palavra para ser dirigida à igreja, fala bastante sobre dízimo, sobre oferta, sobre primícias. E nós vamos falar um pouco sobre isso também. Mas o que eu acredito à luz da palavra é que Caim e Abel, na verdade, são dois modelos ao qual nós temos que basicamente escolher todos os dias. Em qual modelo a gente deve se espelhar? No modelo de vida de Caim ou no modelo de Abel? E nós lemos aqui, acabamos de ler. É claro que o melhor modelo é o de Abel, mas entenda que existe uma tentação muito forte aos nossos corações em escolher o modelo de Caim. O modelo de Caim, e aqui eu vou falar algumas diferenças entre eles, e a primeira diferença é: o modelo de Caim, ele é burocrático. O de Abel é adorador. Ambos cuidam das suas coisas, e no final de um período eles levam uma oferta daquilo ao Senhor. Ambos trabalham, ambos têm a sua vida, ambos têm, de uma certa forma, responsabilidade. E no final disso tudo, no final de alguns dias, eles levam uma oferta ao Senhor. Deus, ele não aceitou a oferta de Caim, não por causa da oferta propriamente dita, mas porque a motivação estava errada. E aqui é a primeira verdade que a gente tem que nos atentar, é que na verdade nunca é sobre a oferta, e sim sobre o ofertante. Nunca foi sobre
sobre a quantidade, sobre o que é a oferta, mas sempre foi quem está levando a oferta. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é sobre o que você traz, mas é sobre quem você realmente é. Caim, ele tinha em mente que se ele fizesse o que era certo, tudo estaria bem. Mas no reino de Deus não se trata apenas do que você faz, e sim do que você é. É por isso que na palavra de Deus diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, expulsávamos demônios em teu nome. Senhor, nós falávamos em línguas estranhas. Senhor, eu fiz isso, isso e aquilo. E ele vai falar: eu não te conheço. No reino de Deus não é sobre o que você faz, não é sobre o que você leva, mas é sobre quem você realmente é. É por isso que não é sobre o que vocês fizeram, mas sobre o que vocês foram. E eu vi esse exemplo aqui, eu achei demais. Achei muito legal. Sobre o casamento. Acredito que todo mundo aqui já foi em vários casamentos. Inclusive isso não aconteceu no meu, né? Que é sobre o cara da gravata. No meu casamento foi assim. O pastor Júnior chegou lá organizando a galera que ia. Porque o cara da gravata é o seguinte, né? Ele pega uma gravata que nem a dele e pede dinheiro para um monte de gente, e muitas das vezes ele nem dá dinheiro, não dá R$1. Mas o meu casamento foi diferente. O pastor Júnior chegou e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, vamos trabalhar com legalidade. Todos vocês que estão aqui, que vão ajudar na gravata, pode colocar um valor aí. Se não, quem não der, pode sair fora. Só que depois eu participei de um outro casamento. E aí eu fui ajudar na gravata. E eu vi lá que o exemplo que eu vou usar aqui aconteceu. E eu quis ensinar aquilo que eu aprendi. Eu falei: gente, o negócio é o seguinte, quis fazer igual meu tio, vamos trabalhar na legalidade. E eu não conhecia todo mundo. No meu casamento eu conhecia. Nesse eu não conhecia todo mundo que estava ajudando. Eu falei: ó, vamos trabalhar na legalidade. O negócio é o seguinte, quem vai ajudar na gravata, coloca aqui. Eu fui o primeiro, coloquei. O noivo. Ó, esse Pedrão, velho, de Deus, hein? Aí teve um cara lá que não colocou. E pensa num cara filé, cara engraçado, chama a atenção da galera, sabe, aquele cara que faz o barulho, mas ele não deu R$1, não colocou, não contribuiu em nada. Ou seja, ele é o cara que muitas das vezes não quer dar nada. Então ele pega a gravata, pede para todo mundo, e é como se ele chegasse no noivo no final e falasse assim: olha aqui o que eu arrecadei para você. Olha aqui o que eu consegui para você, olha aqui o que eu fiz. Como se só faltasse ele falar: vamos dividir um pouquinho aí? E eu creio que você entendeu. Porque tem pessoas no reino de Deus que são como o cara da gravata. Ele é bom em falar de amor. Ele é bom em falar de oração. Ele é bom em falar para as pessoas ajudar, para as pessoas contribuir. Ele é bom para falar em fazer o bem, mas ele não move uma palha para Deus. Ele mesmo em si não oferta nada a Deus. E entenda, não estou falando só de dinheiro. Ele em si não é o exemplo propriamente dito, achando ainda que Deus vai ficar impressionado com o que ele faz, que ele se mobilizou em fazer muitas coisas. Só que entenda, Deus
não está olhando para o que a gente faz. Deus não está olhando para o que a gente pode fazer. Deus olha para o meu e para o seu coração. A sinceridade do nosso coração. Caim, ele é aquele cara que ele acredita que ele é merecedor. Porque eu que lavrei a terra, eu que plantei, eu que suei. Já Abel, ele sabe. Abel sabe que o rebanho que ele tem, as ovelhas que ele cuida, porque ele era um pastor, ele sabe que ele só tem porque Deus que deu condição para ele. Abel tem um coração de adorador. Ele leva a si mesmo. Entenda. Os frutos que Caim leva para Deus, foi Deus que fez. Que você possa sair nessa manhã aqui entendendo que qualquer oferta, qualquer coisa mesmo que você tentar fazer para Deus, foi Ele que fez. E que nós conseguimos impressionar a Deus não é pelo que a gente faz, mas é pelo que a gente é. Entenda, a oferta que Caim leva a Deus, foi Deus que fez. E é claro que o que nós fazemos é uma extensão do que nós somos, mas a gente tem que tomar cuidado em não focar somente em fazer, e sim ser. Deixa eu me adiantar um pouco aqui. Vamos lá, segunda diferença entre Caim e Abel. O ministério de Caim é egocêntrico e o de Abel é humilde. Muitos acreditam que Caim ele era o preferido de Eva. Muitos acreditam que Caim ele era o filho que Eva mais amava, porque entenda, Adão e Eva eles saem do jardim, eles caem, e antes o contato que eles tinham com Deus, todo final do dia que Deus vinha conversar com Adão e falava e perguntava, eu fico imaginando, e aí Adão, o que você fez hoje? Deus, olha, eu pensei no nome aqui daquele bichinho ali, ó, mas eu não sei se tem a cara dele, ó que coisa mais bonitinha, eu coloquei barata. Não, Adão, é você que escolhe, eu te dei o poder para isso. Então beleza, Deus. Eles tinham um contato com Deus. E quando eles saem, esse contato agora basicamente acabou, não é mais da mesma maneira, é somente com sacrifício, com oferta, com altares levantados. E então, depois disso, como nós lemos aqui, Adão, ele tem a relação com Eva e aí vem um filho. E Eva diz, alcancei do Senhor um varão. É como se Eva estivesse dizendo, por mais que nós erramos, por mais que nós não estamos mais onde um dia estivemos, Deus não esqueceu de nós. Deus permitiu nós termos uma continuidade. E muitos acreditam que Caim era o filho preferido por causa disso. Até porque quando a Bíblia faz menção de Abel, seu outro filho, Eva não tem nenhum tipo de comentário. Então aí nós temos o exemplo do preferido e o preterido. E Deus tem essa mania de escolher os fracos para confundir os que são fortes. Deus ele escolhe os que não são para confundir os que acham que são alguma coisa. Deus sempre foi assim. E por isso que
Como eu disse que Abel, ele era humilde, quero compartilhar com você 3 tipos de humildade que eu escutei e achei muito interessante. Que é o seguinte: existem 3 tipos de humildade: a humildade do comportamento, a humildade do caráter e a humildade do espírito. A humildade do comportamento é que a gente aprende pela educação. Como você está num ônibus e de repente chega um senhor, uma senhora de idade, e você levanta e fala: por favor, o senhor quer sentar aqui? Essa é a humildade do comportamento, é aquela que você muitas das vezes aprende com os seus pais. Essa é a humildade do comportamento. Mas depois dela, que é um nível um pouco mais acima, existe a humildade do caráter. Porque às vezes você até faz isso, você até levanta pro senhor de idade, para a senhora idosa sentar, mas você pega e você fala: mas meu Deus, o que essa senhora está fazendo uma hora dessa do dia aqui? Eu cansado, voltando do trabalho, mas você não fala, mas você pensa. Ou seja, você tem até humildade de comportamento, mas está faltando um pouco da humildade do caráter. A humildade do caráter, ela é um passo um pouco a mais. É onde você tem a ciência, você sabe que não é melhor do que ninguém. Essa é a humildade do caráter. Só que tem uma que é além, que é a humildade do espírito. A humildade do espírito é quando você olha para você mesmo. É onde você não olha para ninguém, você fala: não, eu não sou melhor do que ninguém não. Mas é quando você olha para você mesmo, para dentro de si, e você reconhece: eu não sou nada. Se não fosse Deus na minha vida, eu não seria ninguém. Se não fosse a misericórdia do Senhor todos os dias se renovando na minha vida, se não fosse Jesus Cristo. Tem uma frase, deixa eu ver se eu lembro ela, que é... eu não vou lembrar. Meu Deus. Ou seja, a humildade do Espírito é quando nós entendemos que nós somos mais um pecador sedento da graça de Deus. Onde nós entendemos que nós realmente merecíamos o inferno, porque nós somos pecadores. Mas veio uma pessoa, veio alguém que te ama muito, que me ama muito, e falou: você merece sim. Você merece sim o inferno, mas o meu amor é muito maior. A minha graça te alcança. Caim acha que ele é importante por si. Já Abel sabe que se Deus não receber ele, nada é. A terceira diferença entre eles é que Caim é competitivo e Abel é solidário. Caim, ele, meu Deus, ele faz uma leitura do ambiente totalmente errada. Porque quando Deus olha para Caim e fala: ei, quando Deus não se atenta nem a Caim, nem a oferta dele, porque na verdade, quando a gente lê com mais atenção, primeiro Deus não se atenta pela oferta. Aqui diz no versículo 4: e Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. E olha aqui: e atentou o Senhor para Abel. Primeiro Deus tentou para Abel e depois sim para a sua oferta. E a mesma coisa para Caim. Mas Caim, ele, em vez de chegar em Deus, porque Deus chama a atenção de Caim e fala: ei Caim, por que seu semblante está desse jeito? Toma cuidado. Toma cuidado, porque o pecado jaz à porta. No
vez de Caim chegar e confessar: Deus, me perdoa porque eu estava com a intenção errada. Eu achava que o mais importante era a minha oferta, eu achava que o mais importante era o que eu levava, eu dava muita importância para aquilo que eu plantei, porque eu suei, porque eu me esforcei. Como que eu vou dar isso para Deus? Mas ele coloca então agora a culpa em Abel. Que? Deus não aceitou minha oferta? Foi porque Abel ofertou. Eu tive insucesso porque Abel teve sucesso. Eu não tive a aprovação de Deus porque Abel teve a aprovação de Deus. Caim fez uma leitura totalmente errada. E muitas das vezes tem muitas pessoas que fazem esse tipo de leitura. Aonde eu não fui aceito porque Abel existe. Gosta de pensar que o insucesso dele é culpa do sucesso de alguma outra pessoa. Que Deus muitas das vezes está sendo injusto, que Deus ama mais Abel, que Deus tem um preferido. O pastor Silas diz que Deus não faz acepção de pessoas, e não mesmo, mas Deus faz acepção de escolhas. O que você tem colocado como prioridade na sua vida? Entenda a diferença da oferta de Caim e Abel. Eu não quero me ater nisso, mas a diferença é que Abel dá a primícia. Abel dá o que ele tem de melhor. Abel, ele olha para o seu rebanho, ele olha para a gordura do seu rebanho e fala: não, esse aqui, pera lá, não me importa se vai sobrar no final do mês para mim, eu quero dar o melhor para Deus. Já Caim não, ele plantou, ele suou. Aí o que sobrou, para dizer que ele faz alguma coisa, porque na igreja tem que dar alguma coisa, então Caim, ele dá a sua oferta. Amém. Aleluia. Deixa eu acelerar aqui, já está dando 11 horas. Meu Deus. E diz a palavra de Deus que Caim chama então Abel para o campo. Caim chama o seu irmão para o campo. Ei, lembre, os dois eram irmãos, que provavelmente tiveram a mesma criação, que provavelmente tiveram as mesmas oportunidades, tiveram os mesmos ensinamentos. Eles eram da mesma casa, tinham a mesma mãe, tinham o mesmo pai. A diferença é que as escolhas deles que foram diferentes. Então Caim chama Abel para o campo e mata o seu próprio irmão. Hoje a gente não mata, mas a gente só destrói a reputação. Que para mim, o meu pessoal, eu acho que é até pior. Que na verdade, se a gente acredita que existe pecado e não existe pecadinho nem pecadão, que depois de Jesus, que veio com a graça, nós entendemos que só de você pensar que você odeia o seu irmão, você já está matando ele. Então é a mesma coisa. Hoje nós não matamos, nós só destruímos a reputação, que para Deus é a mesma coisa. Abel, diferente do seu irmão, ele sabe que Caim não precisa ser mal sucedido para que o próprio Abel fosse o que Deus quisesse que ele seria. Vamos pular aqui. Eu já quero encerrar. Vamos para uma última diferença entre os dois, que o modelo de Caim, ele é indiferente.
O modelo de Caim, ele é indiferente, já o modelo de Abel, ele é motivado pelo amor. E tome cuidado, irmão, com a indiferença. Quando Deus chega em Caim e pergunta: onde está o seu irmão? Caim, com uma forma de deboche, ele fala, primeiro ele mente, ele fala, não sei. Mas depois ele fala, sou eu o cuidador do meu irmão? Sou eu o responsável pelo meu irmão? Por favor, olha aqui para mim. Entenda. Caim, ele trabalhava na indiferença. E a indiferença talvez seja o pior dos pecados. Porque a indiferença, ela abre porta para irresponsabilidade. E o que é a responsabilidade? É você responder por algo. E quando você perde essa sensibilidade de responder por algo, é indiferente para você, é onde todos os outros pecados começam a entrar na sua vida. É onde vozes que você não deveria ouvir, você começa a escutar. É onde conselhos de pessoas que você fala, não deveria escutar, mas você está lá escutando e fazendo. É onde atitudes que você nunca deveria tomar, mas por causa da indiferença, porque agora, se eu fiz, eu fiz, se não fiz também. Quando você começa a perder a responsabilidade pelo controle da sua vida, e a indiferença começa a entrar na sua vida, a porta para os outros pecados começa a entrar. Só que o modelo de Abel, ele é motivado pelo amor. O modelo de Abel, ele é motivado pela comunhão, pelo amor. Amém. Obrigado. Já estou encerrando já. É motivado pelo amor. Entenda. Caim chama Abel para o campo. Só que Caim não entende nada de campo. Quem pastoreava o rebanho era Abel e não Caim. Só que mesmo assim, mesmo Abel sabendo que Caim poderia fazer alguma coisa contra ele, ele foi. Mesmo Abel sabendo que amanhã depois Caim poderia ser ingrato com ele, ele foi. Ele escolheu ficar perto do seu irmão Caim. Eu quero que você entenda nessa manhã. Às vezes você acha que o que você tem plantado, o que você tem feito, Pedro, as pessoas são muito ingratas. Talvez não tenha te matado, mas tem acabado com a sua reputação. Mas entenda, no reino de Deus você não faz para as pessoas ver. E o nosso Pai que está lá no céu, Ele vê tudo. E não se preocupe, um dia você vai colher aquilo que você plantar. É até uma frase de Facebook, né? Um dia você vai colher o que você plantar. Isso te dá medo ou isso te dá alegria? O que você tem plantado, o que você tem escolhido ofertar ao Senhor. Presta atenção aqui em mim, já estou terminando. O que você tem escolhido oferecer ao Senhor? Será que nós estamos fazendo... Deixa eu desligar aqui. Será que nós estamos fazendo igual Caim, que é algo monótono, é algo por obrigação, é algo... Eu vou dar minha oferta porque eu tenho que dar, eu vou dar o meu dízimo porque eu tenho que dar, eu vou à igreja porque eu tenho que ir. Cai na indiferença, cai na irresponsabilidade. Ou será que nós temos um coração voltado ao amor como o de Abel? Voltado a saber que o que nós somos, o que nós temos e o que nós vamos ser é porque Deus nos sustenta. É porque Ele nos dá a condição. E aí então, é claro que para a gente ter alguma coisa a gente tem que correr atrás, a gente tem que batalhar. Mas é Deus que abre a porta. Entenda, se Deus fechar a porta, você pode correr, você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir. Entenda, se você tem alguma coisa, se você tem algo, é porque Deus escolheu te dar.
Não pense que é por mérito seu. E é por isso que todos os dias, a gente tem que escolher o modelo de Abel. Por mais que às vezes o modelo de Caim grite dentro de nós, falando que eu tenho uma casa porque eu trabalhei, porque eu batalhei. É claro, nada cai do céu. Algumas coisas caem. Mas você batalhou, você foi, mas porque Deus foi abrindo a porta, Deus foi colocando você em alguns lugares, Deus foi colocando pessoas na sua vida, Deus foi fazendo. Entenda. Curva sua cabeça, feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã, Pai, por esse entendimento, por esse discernimento da sua palavra. Pai, que a cada dia, Senhor, nós possamos escolher o modelo de Abel, Pai, o modelo ao qual nós entendemos que nós somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, que nós possamos escolher o amor e não a indiferença. Senhor, que nós não tenhamos um egocentrismo, Pai, mas nós sabemos que nós temos um Deus que luta por nós. Ah, Pai, que nesta manhã, Senhor, cada um possa guardar essa palavra no seu coração. Sim, Jesus, nós te agradecemos. Que muito mais, Senhor, do que nós fazermos, Pai, que nós possamos ser, Senhor. Possamos, Pai, ser em Ti, Deus. Por isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Senhor, agradeço a oportunidade. Em verdade, te adoramos, te adoramos.